Olá, pessoas importantes, sou Vanessa do Ateliê Bonecas Van e vim trazer o que eu estou aprendendo na costura criativa. Eu faço bonecas de pano e minha área sempre foi essa, mas é bom a gente pensar fora da caixa, a gente se aventurar em outros mundos também. E reconhecer que todo trabalho é importante de todos os níveis, de todas as áreas, né, todas as profissões. E a costura criativa, ela tá me dando assim outros direcionamentos e novas aprendizagens no ramo da costura. Em alta estão as frutas vermelhas, principalmente a melancia, o morango e a cereja, né? Eu ia falar cerejinha, porque eu já tô pensando em boneca, gente. Não adianta, não tem como não deixar, não pensar em boneca. No entanto, uma amiga me pediu se eu fazia a porta-talher. E eu falei assim, que eu estava me aventurando no mundo criativo, da costura criativa, e vamos tentar, né? Vamos tentar. Eu fui e comprei esse tecido de melancia. Olha que coisa linda, gente. Lindo, 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 lindo. Comprei esse aqui pro tecido principal. Olha que fofura, gente. Muito fofo, né? Muito fofo, 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 fofurame. Atenção a... Deixa eu abrir. Aí, para o forro, eu fiz essa composição aqui. Esse xadrez, que casa muito bem com a nossa melancia. Eu não sei como que está a imagem para vocês, depois eu vou ficar sabendo. Olha aqui, gente. Esse tom de verde da melancia, olha aqui, a casca é praticamente igual. A hora que eu vi na loja, gente, eu fiquei apaixonada. Então, assim, os tons com verde mais intensos, né, mais intensos aqui, eu consegui nesse composê desse xadrez aqui, entendeu? Embora ele tenha detalhes brancos, mas você pode ver que o verde dele vai fechando, vai abrindo, vai fechando, a mesma coisa aqui da casca da melancia. Então, ficou muito, 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 parece assim, sabe aquele tecido que casa com outro tecido? Então, foi o que aconteceu, os meus olhos casaram com essa composição. Eu fiquei procurando, que as meninas já me conhecem, mas é sempre com um olhar de boneca, né? Eu acho que acabou assim, dando esse efeito, porque boneca é tudo muito delicado, tudo muito, né, cheio de frufru, essas coisas. E eu consegui esse resultado. Por ser minha primeira vez, eu consegui esse resultado, né? Comprar esse tecido aqui, ele é digital, ele é mais encorpadinho, da melancia. Então, esse é o meu tecido principal da minha peça, porta-talher, e esse vai ser meu forro. Então, eu usei uma vez no tecido principal, melancia, uma vez no tecido forro, que será a casca da minha melancia, né? A casa no xadrez, nesse composê aqui. Olha, gente, ficou muito lindo, muito lindo. Eu usei manta R1, tá? Do lado que é mais áspero é o lado da colinha, que você passa com ferro. Então, você coloca aqui o seu tecido, na medida que você quiser fazer a sua peça, independente se porta-talher ou outras coisas. Aqui eu já imaginei, gente, junto com o porta-talher, um jogo americano, para acompanhar o porta-talher. Já pensei em muitas coisas, possibilidades dentro de uma cozinha para poder costurar. Então, assim, é muito lindo mesmo. Eu estou apaixonada pela melancia e pelo mundo da costura criativa, certo? Então, você coloca direito com a resina da manta R1, coloca aqui uma vez. Você costura aqui na beiradinha, vou ter que colocar aqui, ó, pra ficar a R1 aparecendo. Você não vai cortar na medida exata do seu molde, você vai deixar sempre 1 centímetro a 2 centímetros de margem de segurança, tá? Tanto nas laterais como em cima e embaixo, certo? Então, você vai colocar o seu tecido principal numa vez na manta R1 ou R2. Eu trabalho muito com manta R1. Eu creio que a manta R2 é para um tecido maior. Para um tecido maior não, para uma peça maior, uma bolsa maior que vai levar mais peso, né? Para peças delicadas assim, porta-talher, mini bolsa, mini carteira, necessaire, essas coisas, a R1 casa muito bem e fica uma estrutura muito legal. Então, você corta com margem de costura, você sempre deixa de 1 a 2 centímetros. Para quem tá iniciando como eu sou exagerada, então eu deixo 2 centímetros
né, em todos os lados da manta R1. Vem, coloco a minha peça, o meu tecido principal nessa manta R1, passo com ferro, tá? E dou uma costura, e costuro em toda a volta aqui, ó, do meu tecido, uma costurinha de segurança mesmo, né? Deixando esse excesso da manta exposto mesmo, para você enxergar. Então, de todos os lados. Então, você passa uma costura em toda a volta do seu tecido. Porque assim ele não fica sambando. Mesmo que tenha uma colinha aqui, que ela vai, que ela com o calor ela vai ser ativada, mesmo assim, depois com o tempo ela vai soltando aqui do tecido. Então, assim, ela não interfere no tecido. Ela dá uma sustentabilidade, mas ela não interfere na trama do tecido, tá? Mas para você poder trabalhar com segurança, principalmente quem está iniciando, é bom fazer essa costurinha de segurança em toda a volta do tecido, tá bom? Feito isso, você pode pegar a sua régua e fazer um matelacê. Muito tem as réguas de matelacê, e se você não tem a régua de matelacê, você pode criar o seu desenho, tá? O matelacê tranquilo, você faz uma distância aí do que você quer, de 2 a 3 centímetros. Eu não tô com a caneta fantasma aqui. E você pode traçar uma distância de 1 centímetro, 3 centímetros, só para poder firmar esse trabalho, tá certo? Porque nós estamos com manta R1, tecido, e depois vai vir o forro. Então, para ele ficar bem estruturado. Por quê? Para que essa peça depois ela pode ser lavável, tá? Colocar lá na máquina e lavar com força, junto com os panos de prato, ou você pode lavar a mão, mas assim, tanto a máquina como a mão é uma peça super resistente. Então, para que isso aconteça, você faz o matelassê. Você pode fazer o quilt livre, né? Aquelas cheias de ondinha, como fala, passo de bêbado, alguma coisa desse sentido. Eu estou ainda aprendendo, gente. Tanto por enquanto eu tô fazendo uma matelassê todo reto ou quadriculado, tá? Então você escolhe a cor da sua linha, conforme o tecido, porque o trabalho fica mais bonito, ele fica mais caprichado. Então você pode pegar a cor principal de base. Qual seria a cor principal de base? Eu tenho duas aqui. Seria o vermelho e seria esse vermelho queimado, que parece um rosinha, sabe? Parece um rosinha assim, mas ele tem um tom de vermelho. Avermelhado, na verdade. Avermelhado. E o meu vermelho mais forte, tá vendo? Mais intenso. De melancia, óbvio, né? De melancia. Então, eu posso trabalhar a princípio com essas duas bases de linha. Um rosé, que tô começando a avermelhar, que é um vermelho queimado, e esse vermelho mais vivo. Não tendo essas duas, eu posso trabalhar com o verde, tá? A linha da cor da minha casca. Só que ela tá lá na máquina de costura. Também dá hiper certo, tá certo? Eu trabalhei com o verde e com o vermelho, tá? Porque o rosa, o vermelho queimado, eu não tinha linha. Então, eu fiz a costura toda aqui em volta, tá bom? E o forro, você não precisa fazer matelassê, tá? Você faz matelassê só no seu tecido principal, se você for usar manta R1. Vanessa, eu não quero usar manta R1, tá vendo? Ela é bem mais fininha, ó. Desse lado, ela parece um algodãozinho, e aqui do avesso ela tem a resina. Então, eu coloco sempre o meu tecido na resina e passo a ferro. Se você não quer usar manta R1, você pode colocar feltro, tá? Você pode colocar feltro. Ele vai ficar um pouquinho mais mole do que a manta R1, mas você usa o estruturador que você quiser. Não quero usar manta R1, não quero usar feltro. Vou fazer tecido com tecido. Ele vai ficar uma peça muito mole. Muito mole. Mas aí, para você fazer os seus testes, se você não tem material para você fazer os seus testes, tudo está valendo. Mas na hora de você vender, para ficar uma peça estruturada, você precisa colocar um estruturador. Seja manta R1, seja feltro. E tem pessoas que usam acoplado, nylon acoplado, que ele já vem com a estampa, né, já da sua preferência, da sua cor. E aqui atrás ele tem parece um sintético, ele é bem grossinho. Ele é semelhante à manta, assim, só que ele é liso. Então, você pode trabalhar que ele não desfia, o nylon acoplado. Eu não tenho esse material aqui, ainda, eu não tenho. Bom, fiz a costura, eu fiz o meu molde aqui, eu
fiz o meu molde aqui, porque a minha amiga, ela queria uma peça assim. Ela já tem um porta-talher, só que já estava assim, né? Precisando ser trocado. E ela perguntou se eu não podia fazer um pouquinho maior ou mais alto, enfim. Porque a faca, ela pegou na ponta e começou a furar lá, tá? Então, assim, deu um pouquinho mais de folga. Então, eu, dentro das minhas pesquisas que eu fiz, né? Das artesãs de costura criativa que eu sigo, eu peguei, fiz o meu, em cima da inspiração delas, do trabalho delas, eu criei o meu próprio molde. E aqui eu arredondei. Então, vai ficar assim, 50 centímetros de altura por 13 centímetros de comprimento. 55 centímetros de altura por 13 de comprimento. Uma vez o tecido principal, que é a minha melancia, uma vez o forro, que é a minha casca da melancia, e uma vez a manta R1, tá? No meu caso, trabalhei com a manta R1. Forro e a manta, você sempre corta com 2 centímetros de margem de segurança. O tecido principal, vamos falar melancia, que aí fica melhor. A melancia, você corta com 50 centímetros de altura por 13 de comprimento. Já o forro mais a manta, você vai cortar com 57 centímetros de altura por 15 de comprimento, tá? É uma margem de segurança para você trabalhar, certo? E para fazer as divisórias, eu até risquei aqui, para fazer as divisórias, eu usei 4 centímetros de distância para um ao outro. Como que ficou a minha peça? Eu usei também botão Rita, só que como eu só trabalho com bonecas, agora que eu estou me adentrando neste mundo, o botão Rita que eu tenho, ele não segurou, ele segurou a aba, mas não segurou a parte de baixo, entendeu? Porque a parte de baixo você faz uma dobradura. Depois, a hora que eu acertar o botão, eu vou refazer a peça, né, nesse tecido que eu tenho aqui, e com o botão Rita número 12, que me disseram, e também fazer o teste com o número 14, tá? Então, deixa eu apresentar agora a minha peça. Como que ela ficou, gente? Olha que coisa mais linda. Olha que fofura. Eu coloquei um botão tic-tac transparente, porque eu não tinha vermelho. Como falei, gente, as coisas que eu tenho é tudo muito nude, muito transparente, muito rosa bebê. Enfim, né? Salmão bebê, enfim. Então, agora que eu estou entrando nesse mundo da costura criativa e tô aos poucos comprando os meus acessórios, as minhas ferramentas e tudo mais, né? Que precisa. Eu queria um botãozinho vermelho. Óbvio, eu queria um botãozinho vermelho, mas não tinha. Esse aqui, ele deve ser, não sei, não, mentira, não sei que numeração que é esse aqui. Enfim, essa aqui é a aba, então aqui ficou tudo melancia, frente e costa ficou tudo melancia, tá? E a parte interna, tá? Ainda fiz até um viés aqui, dá licença, fiz até um viés aqui, um falso viés que a gente fala, um falso viés, tô ficando metida, gente. É porque eu tô muito feliz com a minha costura, tá? Tirando o botão que deu errado. Enfim, a parte interna ficou a parte da casca da minha melancia. E aqui eu fiz as divisórias, tá certo? Então, nas divisórias, como eu tava trabalhando tudo com verde para rebater a costura, eu tracei aqui com verde as minhas divisórias. Que são 4 centímetros, ó, certinho. 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui para fazer minhas divisórias. Por quê? Eu acrescentei a colher. Mas aí se você não quiser passar essas divisórias, não precisa. Aqui ficou, tem a manta aqui, tá vendo? Ela é durinha, assim, não muito dura, mas você vê que ela fica bem estruturada. Mas aqui, aí coloquei o meu botão tic-tac transparente, ficou firme, bonito, lindo, maravilhoso. Mas aqui que a gente dobra, a gente faz uma dobradura para poder ter esse efeito aqui, ele é mais grosso, ou seja, acaba tendo dois tecidos em quádruplo, tá? Porque você faz uma dobradura e mais a manta. Então, o meu tic-tac aqui, a base de baixo, a hora que eu fechava, ele saía junto com a parte de cima. Aí eu mudei a ordem dos botões, agora que não fecha mesmo. Antes fechava, mas o botão saía. E agora o botão não sai, mas também não é essa parte que faz o fechamento, entendeu?
Eu coloquei a parte alta aqui para ver se eu tava errando no alicate. Eu não tenho balancinho. Tem uma ferramenta aqui, no futuro eu vou comprar o balancinho. Não dá pra ver no vídeo porque ele é transparente. Eu achei que eu tava colocando errado, por isso que esse botão aqui estava saindo. Aí eu coloquei o outro, só que agora ele não fecha, porque tá batendo, vamos falar que é macho com macho, tá batendo, fêmea com fêmea tá batendo, não tá encaixando. Eu não sei como que chama a base de baixo aqui desse botão. O fato, porque ele tem que ser quatro botõezinhos, né? Um para a base da onde você vai fechar e a parte mais baixinha desse botão para você encaixar a parte mais alta nele. Só que aqui a parte mais baixa, ele tava saindo, a hora que eu fechava, eu puxava, ele saía aqui, saía com a parte de cima. Aí eu fazendo as minhas pesquisas, eu preciso de um botãozinho número 12 ou número 14. Você pode colocar um botão de imantado. Eu tenho esse botão imantado, eu poderia colocar aqui, só que a criança não quer sair. O botãozinho não quer sair, de forma alguma. O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa peça como molde, como modelo, na verdade. Eu vou deixar como modelo porque é minha primeira peça de costura criativa e eu sei exatamente onde eu errei, principalmente no botão. Na verdade, a peça ela ficou linda assim. Então, vamos lá, gente. Eu peguei aqui talheres mais grossos, que eu queria fazer teste de resistência, porque você tem que dar um retrocesso aqui, ó. Onde você for passar o viés ou fazer um falso viés, tá? Você tem que dar um retrocesso aqui delicado, mas ao mesmo tempo forte. Você vai e volta umas 2 ou 3 vezes, mas com tanto que ele fica com um ponto delicadinho. Então, eu coloquei no ponto 2 para fazer esse retrocesso assim, para ele não interferir na minha melancia, ficar só na casca mesmo, onde começa a divisória. Por quê? Eu peguei uma colher, um jogo de talher que eu tenho aqui, que ele é mais grossinho, não é aquele talher que entorta, né, gente? Esse aqui se dá na testa, dói bastante. Então, eu peguei essa colher mais grossa que eu tenho e coloquei aqui e empurrei, ó, tá vendo? Forcei, empurrei, a minha costura ficou bonitinha aqui, ficou bonitinha. O meu garfo também, garfo pesado, muito pesado, coloquei aqui, ó, pulei aqui pra baixo. Só a faca que eu não tenho desse aqui, mas ela também, ela é forte, né? Cabo de madeira, então coloquei aqui. Vai até o final. O que eu fiz, gente? Eu vinquei aqui, então ela tá dando quase 2 dedos de segurança, para essa faca não ficar roçando na minha aba. Então, ela ficou exatamente assim. Ficou exatamente assim. Então, aqui a hora que você junta aqui, ó, tá dando 2 dedos e não encosta de margem de segurança, não encosta nem no garfo, nem na ponta da faca. E aqui o botão de tic-tac. Aqui, nesse fechamento, você pode colocar velcro, você pode colocar botão de tic-tac, você pode costurar um botão e antes de fechar a aba, você pode colocar um elástico, aí você pega aquele botão de costura mesmo, sem ser tic-tac, você pega, puxa um elástico colorido e dá a volta aqui no botãozinho e fica fechado. Aí você pode colocar um botão de florzinha, aqueles botões que são com carinha, sabe? Carinha, tem até botão de melancia, agora tem tudo de melancia. Enfim, você pode colocar o botão que você quiser aqui, tá? Mas como eu não tinha esses outros botões, eu coloquei de roupinha de boneca. Aqui deu muito certo na aba, mas como eu disse, por estar aqui tudo em quádruplo nesse tecido, não fica volumoso, gente. Ficou, assim, pesado para o número de botão que eu tenho, tá? Se eu conseguisse tirar essa benção daqui, eu ia colocar o botãozinho imantado que eu tenho. Ia ficar muito show. Mas a benção não sai. Então, já que ela não quer sair, ela vai ficar aqui no ateliê para o molde. Que eu também vou aperfeiçoando. É só olhar, vou aperfeiçoando. Mas assim, eu gostei muito. Quanto que ficou, Vanessa, o tamanho com ela fechada? 23 centímetros,5, tá? Ao todo, a peça ficou com 23 centímetros,5 de altura e de comprimento, ela ficou com 11,5 de comprimento. No final de tudo, então, ela ficou com essas medidas, gente, mas ficou lindo, né? Ficou lindo, 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 gostei. Vou agendar o passo a passo para falar
fazer com vocês. E outras peças também que eu venho a fazer com melancia. Nisso já nasceu, óbvio, que a bonequinha melancia, né? Óbvio que nasceu a bonequinha melancia. Eu mesmo desenhei. Então, assim, a mamãe que tem criança, que tem menina... Deixa eu arrumar isso aqui. Que tem menina. Então, aqui já nasceu a boneca melancia. Olha aqui, gente. Esse aqui é o corpinho, eu desenhei. Eu que desenhei aqui o rostinho. Olha essa orelhinha. Olha essa orelhinha, gente. Ficou muito show. Essa orelhinha, não ficou? Muito show. Então, aqui, ó, vai ficar assim. A perninha. Coloquei nesse verde de listra. A perninha. É óbvio que ela vai ficar assim depois de cheia, né, gente? Ela vai ficar com a perna, com o pezinho pra cima. Olha aqui. Esse aqui eu coloquei um verde com um coraçãozinho. Então, olha que fofura, gente. Já pensou a hora que ficar pronta? Vai ficar muito fofa, né? Com cabelinho e tudo. Então, assim, nessa composição de melancia, dá pra você fazer muitas coisas. Inclusive, quem é do ramo da boneca, ou quem não é do ramo da boneca, mas quer entrar, dá pra você fazer um jogo aí pra mãe, de porta-talher pra levar a sua marmita, né? Que agora tudo é na parte natural, que eu super apoio. Você fazer sua própria comida e levar aí o seu talher, fazer higienização, tudo. Uma bonequinha, né? Pra criança. E a gente pode fazer, que eu vou fazer, esse tecido não dá pra eu fazer um jogo americano. Pra mamãe, a hora que sentar, fazer a sua refeição no trabalho, ela esticar lá lindo, bonito, o seu jogo americano, com o seu porta-talher lindo, maravilhoso, né? Mas eu vou inventar, esse aqui eu vou fazer o novo porta-talher, né, gente? Porque esse aqui, como eu disse, por conta do botão, eu não vou poder entregar. Mas sem problema nenhum, fica para eu poder, sempre que eu tiver em dúvida, e criar outras possibilidades em cima dessa medida que eu fiz. Porque pensando bem, gente, pensando bem, se eu não fizer essa costura aqui no centro, eu posso, além de trocar todo o tecido, mas continuar com as medidas. Em vez de eu passar a costura no meio, eu deixo aberto, entendeu? Eu deixo aberto, coloco a alcinha aqui e viro uma bolsinha. Ó, viro uma bolsinha, tá? Pra criança, ou até pra você colocar o seu celular. Aqui não vai entrar, né, gente? Porque tem a divisória. Mas, ó, cabe um celular muito bem. Cabe um celular muito... Ó, dentro do porta-talher, eu já estou pensando no porta-celular. Já coloca a alcinha aqui. Sabe aquela saída rápida para ir ao supermercado, para ir ao centro da cidade, comprar material de artesanato? Então, você só quer colocar o celular e o cartão, né? Porque hoje a gente não carrega mais o dinheiro em espécie, é tudo via Pix. Então, você coloca o seu celular, você coloca o seu cartão e o seu RG, seu documento de identificação aí, né? Ou habilitação, enfim, gente, é só isso que precisa para levar em algum lugar. Fechou? Com botão imantado ou com velcro, enfim. Tem as alcinhas aqui, fazer até uma alcinha de regulagem, tá? Fazer uma alcinha de regulagem, coloca de lado e vai com força fazer suas compras. Outra coisa que eu já pensei, gente, não passar a costura, né? E fazer uma caminha pra boneca, entendeu? Olha, essa boneca aqui, a minha boneca melancia, ela, ó, dá um dedo aqui de folga. Depois de cheia, ela vai ficar mais alta. Se eu não tivesse essa costura aqui, eu podia colocar minha bonequinha aqui, ou só deixar um pouquinho mais largo, sabe? Bolsa-cama. Deixar um pouquinho mais largo nas laterais, em tudo aqui em cima, deixar um pouquinho mais largo, mas a estrutura eu já tenho. A modelagem eu já tenho. E fazer uma bolsa-caminha para a criança levar, além da sua boneca, levar também um documento de identificação, né? Que hoje as crianças já saem com o RG no coisa. Enfim, muitas possibilidades também no mundo da boneca com essa medida. E tudo com fechamento. Então, eu posso alargar as laterais, entendeu? Alargar as laterais de acordo com a minha boneca, de estrutura de boneca. Se é uma boneca, essa aqui ela é gordinha, né? Essa aqui ela é gordinha. Se é uma boneca magrinha, assim, ó, magrinha, que vai pouco enchimento e que eu tenho, é que as pontas estão lá em cima.
que as pernas ficam molinha, gente, ela cabe aqui lindamente, ela cabe aqui lindamente. Então, além de ser uma diversão para criança, também dá para brincar à vontade, colocar aí o documento da criança, a bonequinha da criança, a chupeta da criança, dá para colocar várias coisas, gente. É só aumentar aqui, de vez de deixar um retângulo, pode deixar um quadrado, tá? Ou pode deixar um retângulo, só que um pouquinho mais de margem aqui, entendeu? Aqui ela tem, quanto foi que eu falei? 13 centímetros. 13 centímetros, você pode cortar 13 centímetros e meio, você pode cortar com 15, com 14, com 16, entendeu? Enfim, então são muitas possibilidades. Mas no caso dessa minha bonequinha, que ela é magrela, ela vai pouco pro mante, essa estrutura aqui cabe bonitinha ela, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou me organizar aqui, cabe celular, ó, com folga, cabe tudo, gente, cabe tudo com força. Deixa eu ver aqui. Ai, olha aqui. Batom. Ó, batom, você pode até fazer uma divisória. Gente, tô pensando nisso agora. Você pode até fazer uma divisória aqui. Essa boneca. Olha, gente, acabei pensando uma coisa aqui. Você pode fazer. Se a criança já tá no tempo de usar um gloss aí, então põe um gloss. Esse aqui é meu, né? Vermelho, né, gente? Eu não tenho criança. Você pode fazer uma divisória aqui menor. Pode fazer menor, tá? Para colocar o gloss da menina ou o batom com filtro solar. Agora no verão, né, gente? É muito importante que a criança carrega o filtro solar labial pro rosto. Às vezes tem aquelas bisnaguinhas, né, do filtro solar. E o batom com filtro solar. O gloss com filtro solar. Coloca aqui, mais um fato de incentivar a criança ao filtro solar, entendeu? Coloca aqui, essa parte aqui não precisa passar outra costura, passa só onde vai o filtro solar, bucal ou o rosto, e coloca a bonequinha aqui da criança. Gente, dá para colocar a boneca da criança. Se a criança já tem celular, dá para colocar o celular da criança. Tá aí, gente, eu vou marcar até isso pra mim, que olha, dá pra você ainda, junto com a boneca, você colocar o protetor solar pra criança aí, do rosto, dos lábios, enfim, você pode até aumentar aqui, colocar ainda o álcool gel, que a gente não pode esquecer do álcool gel, é muito importante, independente da pandemia foi, mas tá na lei chique, se foi ou não foi. Então, assim, vários cuidados com a criança numa peça, assim, muito tranquila de se fazer, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu vou voltar com o passo a passo tudo certinho e de que forma, qual é a numeração correta que eu usei no meu porta-talher, Aqui vai virar cama, aqui vai virar bolsa, aqui vai virar porta-gloss, vai virar tudo, tá? Então, qual foi a medida correta que eu usei? A medida não, a numeração correta que eu usei no meu porta-talher. Eu volto aí com, assim que eu comprar o botãozinho, os botõezinhos, porque agora eu não vou parar mais nessa costura criativa, agregando valores e mais peças no meu mundo de bonecas Van. Ateliê Bonecas Van com pessoas importantes como você.